Nosso episódio de hoje fala de jornalismo esportivo. Mas o jornalismo esportivo tem várias vertentes. Tem também o jornalista técnico, observador, que estuda, de estratégia, de estatística, aquele que analisa juntamente com a tecnologia. E é disso que nós vamos falar. Bastidores da Vitória está no ar. E eu não conheço nenhum jornalista que é capaz de fazer com excelência tudo isso. Estudar, praticar, a estatística, estudar o jogo, sei lá o que ele apronta dentro daquele computador, mas está tudo lá. Mauro Betti, prazer ter você aqui. Prazer, ó, vim de verde, em sua homenagem. Eu vim de azul, discretamente, em homenagem à Esquadra Azul. Permita fazer um certo merchandising. Tá aqui, ó, é da minha loja, poucas coisas que eu faço na vida, chama Retrogol, é uma loja de camisas retrô, eu moro em e-commerce do Brasil, retrogol.com. Que legal! Eu sou sócio da Retrogol Arena, que é aqui no Itaim, Zona Sul de São Paulo. E essa aqui é a primeira minha investida no design, junto com o Henrique Coronati, que é o dono da marca, é a Esquadra Azzurra by Mauro Betti, uma coleção de 7 exclusiva. camisas da Azzurra. Que legal! Que eu ajudei a desenhar, a fazer exatamente com a pesquisa. Mas, ó, gente, vocês que já conhecem bem a Silvia, têm o privilégio de conhecer, e eu tenho o privilégio de conhecer não só como colega, como amiga, como fã, e até, a gente estava falando aqui, até como vizinha durante um tempo verdade, lá atrás. Verdade. Né? E, enfim, e a Silvia, e eu tenho o privilégio maior ainda, e me emociono muito porque eu já conheci a Silvia do ar, mas eu tive o privilégio de trabalhar com o irmão dela, o Paulinho, que é um dos... Paulo Vinhas, grande editor, não é mais editor, mas sempre será. Mas sempre será, uma sensibilidade, uma cultura, é um dos melhores parceiros que eu fiz na vida, e eu só, entre outras coisas que eu admiro do Paulinho e tenho uma certa inveja, é que um dia depois da gente chegar a uma decisão, a gente foi cedinho, fomos lá para o centro da cidade de São Paulo comprar uma gaita. Na verdade, duas. Ah, é verdade, ele ama a gaita. Eu e ele. Aí fomos lá e a gente foi, mais ou menos parecido, vocês conhecem os Blues Brothers, a gente foi de Blues Brothers. Tem um pouquinho mais forte. Vocês foram vestidos? Não, a gente botou óculos escuros. Ah. A gente parecia os Blues Brothers, ainda mais para comprar uma gaita. Eu comprei, ele comprou, ele arrumou um professor de gaita, passou para mim, eu falei, vou depois. Nunca fui. E eu já vi vários shows do Paulinho, e toda vez eu falava, meu Deus, que vergonha. Não é que vergonha, não teria o talento que o Paulinho tem também para isso. Mas a minha única frustração, Silvia, é não saber tocar nada. Eu gosto mais de música do que de futebol. É mesmo? Você tem uma ideia, Silvia? Vou até mostrar aqui. Normalmente, eu faço programa de rádio, na Jovem Pan, de TV, na TNT, no SBT, ouvindo música. Os 25 livros que eu escrevi, os 25 escrevendo música, aliás, alguns são de música. Mas já está comprovado que tem uma conexão bacana aí entre música e criação. Total, Silvia. Eu só consigo fazer as coisas ouvindo música. Pra você ter uma ideia, no Spotify, eu estou entre os 2% de pessoas que mais ouviram o Spotify nos últimos 3 anos no mundo. Sério? Eu escutei mais de 78 dias no último ano de música direto. 3.200 artistas. Você trabalha e produz o tempo todo criando em tudo que você faz com música. Com música e detalhe, fazendo não só ouvindo música, fazendo playlist, que é uma coisa que eu adoro. De vez em quando eu brinco de DJ na noite e tal. Mas não durante as transmissões. Aí não dá. Transmissão também. Você eu tenho provavelmente um TDAH tão monstruoso que para mim a música ajuda a focar. Porque eu tô fazendo um jogo, como eu vou fazer hoje pela TNT da Champions Feminina, Chelsea e Real Madrid, vou estar ouvindo música meio que aleatória, e vou estar ao mesmo tempo fazendo o jogo, prestando atenção no jogo, mas eventualmente pensando em um dos 10 livros que eu estou escrevendo. Vamos lá, o que você faz junto? Vamos lá, porque foi difícil trazer o Mauro Betti para cá, arrumar um tempinho na agenda. Apesar de que minha mãe sempre fala, quando você precisar de alguma coisa ou quiser alguma coisa, peça para alguém ocupado, porque ele vai arrumar um tempo. Desocupado nunca tem tempo. Eu esqueço de fazer as contas e as coisas básicas, Silvia, mas isso assim... O que você está fazendo hoje junto? Vamos lá. Então, eu estou fazendo comentários no SBT, na TNT Esportes, na Rádio Jovem Pan. Tá. Faço comentários também para o Jornal dos Esportes. Eu criei o nosso Palestra, que é um portal do Palmeiras. Eu estou escrevendo 10 livros, estou produzindo ou dirigindo ou roteirizando 2 documentários e uma série. Estou preparando um meu canal do YouTube de podcast, mas vai além, que eu não posso falar exatamente o que é. Eu dou toda segunda-feira à noite um curso sobre narração, apresentação, reportagem, comentários em imprensa esportiva para o futebol interativo. Eu saí vindo aqui de uma reunião de uma semana, um simpósio que a gente vai produzir em março agora, sobre história do futebol. Que mais? Eu gravo videogame desde 2010, agora com o Milton Leite, o eFootball.
que era o antigo PES. Que mais? O Terça Loja também, que todo dia a gente tem faz tempo para arrumar, para vir fazer um podcast comigo. Com você, com certeza. Tento, dentro do possível, atender os pedidos de podcasts e TCCs. O TCC, agora, para facilitar, eu faço o seguinte, gente, manda as perguntas e eu, no trânsito, eu respondo. Tá. Então, assim, respondo por áudio, tá? Quando é o caso de vídeo, de uma sentada. Tem um podcast agora com a Amstel sobre a história da Libertadores, que a gente já fizemos e está sendo exibido até o final do ano, e com possibilidades para novos podcasts. Assim, tem mais algumas coisas aí. Mas, Mauro, me fala... Então, a pessoa que está ouvindo isso, né? Às vezes a gente acha que a nossa rotina é cheia. Como que você organiza isso? Porque só me chamou a atenção você falar que está escrevendo 10 livros. Eu fico imaginando, você divide seu tempo, você organiza a sua agenda. Como funciona essa organização? Silvia, eu sou caótico, né? Infelizmente, quem convive comigo, o amor da minha vida, Silvana, meus 5 filhos, minha mãe sabe do meu caos e tem que aturar meu caos. Mas assim, eu sou aquele tipo de cara que eu vou fazendo. A pessoa vai, vamos. E o que eu acho legal, Silvio, é o seguinte, eu também crio bastante coisa, tal, ou falo, vamos fazer isso, ou me chamam e vamos. Eu não consigo falar não. Às vezes não rola. Assim, eu tenho um querido amigo brilhante, o Rudy Landucci, que é um imitador. Eu já apresentei uns 38 projetos para ele, a gente já não fez nenhum. Mas a gente até brinca, vamos fazer, e a gente vai fazendo coisas e tal. E não só com ele, mas com outras pessoas. Então, assim, como é que eu produzo? Vem alguém, me fala e eu saio fazendo. Eu tenho uma vantagem. Eu, assim como falo rápido, eu escrevo muito rápido e penso muito rápido. Então fica a coisa na cabeça, eu uso o celular. Na hora que vem, você coloca no celular. Exatamente. Tá. E tem uma coisa que eu faço, que pode parecer cansativo, mas para mim é o que me faz feliz. Há uns tempos atrás, minha mulher estava, infelizmente, meu sogro partiu e um pouquinho antes estava no hospital, ela estava com ele no hospital uma noite. E aí eu cheguei tarde do SBT e tal, fui ver uma série. Aí eu achei que estava meio devagar a série e desde 2011 eu trabalho com documentário. E eu vejo uma série, fico vendo, olha que iluminação legal, me veio uma ideia. Só que nisso me veio uma ideia de um texto de um livro que eu estava acabando. Aí eu falei, me veio a ideia de uma frase. Peguei, puxei o celular... Na hora você já faz. Já comecei a fazer. Só que essa frase deu num parágrafo. O parágrafo deu 2 parágrafos, resultado. Fiquei até 5 da manhã escrevendo. Ai, meu Deus. E vou dizer, Silvia, eu me diverti mais escrevendo do que vendo a série. Então, assim, eu tenho a facilidade, a felicidade de trabalhar absolutamente com o que eu gosto. Sim. Então, 5 horas escrevendo de madrugada é cansativo? Mas como é cansativo para quem toca música, para quem gosta de dançar, para quem gosta de fazer ginástica? Mas não é cansativo, esse que é o problema. Exato, você gosta. Então, uma coisa... As pessoas acham que a gente está cansado, a gente não está. A gente não está. Para os outros pode parecer. Eu não sou o cara que mais trabalha, mas certamente no jornalismo esportivo eu sou o cara que mais faz coisa. Sim, ao mesmo tempo, E lembro muito que era o meu pai, o João Betting, que ele falava, não, eu vou parar de trabalhar e tal, e infelizmente partiu trabalhando. Alguém que você bem conhece, eu também devo muito da minha carreira e da minha vida a ele, o Luciano. Quando eu estreiei na Luciano Band, do Vale. Luciano do Vale, em fevereiro de 97, quando eu estreiei no Esporte da Band, um jogo com ele e com o Pascoal, lá em Araçatuba, saímos para jantar depois do jogo, como sempre era com o Luciano. Aí, ele pensava no jantar. No jantar, mas que o jogo? Primeiro ele escolhia... Ele escalava... Primeiro... Não, na cidade onde ele ia, ele escolhia primeiro... Podia ser em qualquer lugar do mundo. Primeiro o restaurante, depois ele pensava no jogo. Como era o Luciano do Vale, os restaurantes já estavam fechados, mas o Luciano ficava Sim. Fantástico, maravilhoso. Então a gente foi jantar lá em Araçatuba, e aí o jantar falou, pô, Mauro, que legal tá com você. Pô, imagina, não conseguia nem falar direito, né? Aí o Luciano, mas só pra te dizer, isso era fevereiro de 97. Vamos fazer juntos a Copa da França de 98 pela Band, depois vamos fazer a Olimpíada de 2000 em Sydney, e depois eu vou parar. Ele falava que ia parar. Ele partiu indo para Uberlândia num avião, trabalhando em 2014. Então, assim, a gente fala que... com meu pai, que eu vou partir trabalhando. A gente fala que vai parar até chegar na idade. Eu vou parar com 65. Aí você chega no 65 e fala, opa, vou parar com 70. Não, peraí, eu estou muito criativo. Porque nós estamos com uma sobrevida agora maravilhosa, estamos nos descobrindo com essa idade, com a maturidade, a fazer um monte de coisa. Silvia, e mesmo se a gente não tiver, e até pelo ramo de trabalho que a gente faz, não é assim, vamos, sei lá, se eu fosse um engenheiro, não, vou fazer um prédio aí. Evidentemente não é assim. Fazer um podcast, fazer um papo, fazer um livro, fazer uma postagem no Instagram, fazer o que a gente trabalha com conteúdo, no fundo a gente pode fazer até a vida inteira. A vida inteira. Você pode trabalhar a vida inteira. O meu pai a vida inteira, o Luciano a vida inteira. E no caso, por exemplo, eu gosto de fazer texto, escrevo, e mesmo rádio, que é a minha paixão, meus pais se conheceram numa rádio, inclusive, eu posso não estar trabalhando como estou hoje na Jovem Pan, mas eu vou fazer o web rádio, meu site, meu portal, eu vou escrever texto no Instagram, assim, sabe? Até já me dá um trabalho mesmo. Hoje estamos gravando aqui numa terça-feira, hora do almoço,
logo depois das eleições municipais, do primeiro turno, sem entrar em detalhes, qualquer coisa, só olhar no meu Instagram, eu fiz uma postagem que eu diria sobre humanidade, que é um pouco política e tal, e evidentemente, e postei um pouco antes de entrar no ar no SBT, porque eu falei, puta, isso aqui vai dar problema. Mas só para dar uma checada, que eu não vi, derrubei. Mauro Beto em produções, você sabe, eu derrubo tudo, derrubo água, derrubo meu fone de ouvido que eu não posso viver sem. Mas só para você falar, por exemplo, se eu tiver só o Instagram, né, por exemplo, aí eu vou dar uma olhada aqui no Instagram, nessa postagem que eu postei era 11h20 da noite de segunda-feira. Agora estamos falando 1h07, estamos gravando, ó, tem 299 mil visualizações, tem 2.600 comentários, 10 mil curtidas e 2 mil seguidores a menos por conta da minha postagem. Ah, mas olha só a responsabilidade. Então, tem muita aí gente trabalha. que se inspira. Claro, Exato. numa postagem já postagem. é. E assim, é muito legal, porque assim, embora eu tenha perdido 2 mil seguidores, e democraticamente eu não tenho problema algum, e pelo que eu vi, são 13 seguidores que eu ganhei a mais. Não, 14 seguidores que eu ganhei a mais. Mas assim, minha social media marina, meu agente ficou meio bravo, por óbvio, né? Ah, tá segurado. Mas até pegando nesse. Peraí. Pega o jogo. Você. Até pegando nessa área. Você acha que. Como é que você vê hoje o jornalismo esportivo com a entrada das plataformas e das redes sociais? Silvia, assim, primeiro é inexorável. Eu sou contra o celular. E eu estou usando o celular, repito, para escrever direto, texto, para fazer o roteiro do documentário. Então, para mim, é normal. Não tem como. Eu acho o seguinte, nós que somos comunicadores sociais, a gente tem essa função, a gente costuma falar muito, às vezes defecar muita regra, mas a gente não aceita o contraditório, o outro lado. Que é o contraponto das pessoas. Comunicação não é só falar muito, como eu falo, é ouvir. Tem que esperar a crítica também, ué. E como você tem elogio, você tem a crítica. E é muito engraçado. Essa, por exemplo, que é mais polêmica, tem assim, é muito engraçado. Se fosse dar uma olhada nos comentários, tem a pessoa, Mauro, sério, demais. Mauro, seu imbecil. Tem uma coisa que eu também acho, enfim, que é assim, o teu pai tá se revirando no túmulo. Eu falo, não tá porque ele foi cremado. Se a pessoa já chega chutando o balde, eu já vou Você também. responde, então, de vez em quando. De vez sempre. Silvia, eu adoro, tanto é que no meu programa novo que vai ter no meu canal, vai ter um quadro chamado De Frente pro Hater. Eu vou responder a todos os haters, inclusive eu vou chamar alguns para fazer ao vivo, se eles quiserem. Legal. Mas eu quero, porque a gente precisa ouvir. Sim. Uma das coisas que eu amo no rádio, Silvia, é isso, o rádio vai com você pro metrô, vai eu pro também banheiro. Adoro. Porque tem essa interação. Porque a televisão, aqui, claro, também mas não é a mesma coisa, a rádio é legal. E é bacana, e às vezes o pessoal, quando se a pessoa vem chutando, eu não bloqueio ninguém, nem os bloqueados para a natureza. O que eu faço? Eu respondo duro. E o que é muito engraçado, toda pessoa que fala, quando fala, né? Deixando de seguir. Eu falei, puxa, justo hoje que eu passei a te seguir e passo a seguir a pessoa. E é muito engraçado. Metade ou me bloqueia, ou volta. Porque, não, o cara seguiu, fico meio sem graça. Ou às vezes até pede desculpas no privado. Se não precisa pedir desculpa, pode me bloquear, não tem problema nenhum. Mas o que é legal é essa troca. Mas sabe o que eu acho legal? Faz parte do jogo, Silvia. Então, Democracia. Porque assim, no meu tempo. Gente, o nosso tempo é hoje. Eu não gosto muito de rede social. Como assim, se é o que a gente está vivenciando? Hoje a gente tem que saber mexer na rede social. É uma forma de comunicação. Silvia, a nossa comunicação é essa. Silvia, a gente não ficava refém até demais do Ibope, do índice de audiência. Sim. Assim, eu não gosto do que a gente tem tido, essa ditadura da contundência. Mas como se eu estivesse batendo na mesa, já bati. Aquele barulho e tal, é lógico que a pessoa vai ver, mas vai ficar vendo o cara gritando o tempo inteiro, xingando todo mundo? Até vai até votar, mas deixa de lado. Mas enfim, você hoje tem que se comunicar. Você pode até não gostar de rede social, pode não gostar do WhatsApp, ok, mas é o teu público. Assim como a gente recebia, sei lá, uma cartinha ou um e-mail. É outra forma de se comunicar. E mais direta. E acho muito legal e democrático, embora tenha todos os vícios, os problemas que advêm de qualquer uso de tecnologia, sobretudo aquilo que está vindo, e é a única coisa que me dá medo, que é a inteligência artificial, além da burrice natural nossa, que é assim, você está se comunicando. Então, o que de repente eu nunca teria um feedback, por exemplo, numa transmissão do SBT. Aí eu falo que, por exemplo, o lance foi pênalti. Aí você vai ver no X, se ainda puder ver, ou no Threads, ou qualquer coisa, a pessoa vai falar, isso mesmo? Ou você é um imbecil? E é na hora. De repente a pessoa, 2 semanas depois, aquilo que você falou naquela transmissão estava errado, se eu encontrar na rua, por exemplo. Mas na hora você vê e você, inclusive, baliza a sua opinião. Não que você vá na onda, mas é legal você falar, já aconteceu não poucas vezes comigo,
Porque eu falei uma coisa, um comentário, não só se pênalti ou não pênalti, alguma coisa, e vi uma onda tão negativa de comentários, eu falei, pô, preciso repensar sobre isso. E não vai da onda, mas apenas, pô, será que o que eu estava pensando ou o que eu falei tá certo? E na maioria das vezes a maioria tinha razão. Ó, Mauro, você foi aqui, você foi clubista, você foi barrista, você foi passional, você não foi imparcial. Então a gente aprende muito com o público. Mas você nos seus comentários, porque eu lembro uma vez que a gente fez a cobertura da Copa da África juntos, isso, eu lembro que eu estava num estádio, nunca tinha visto de perto. Aí eu olhei para trás, ele estava lá no computador, e eu fui até lá. Então você tem, não sei se você que criou, ele tem todo um esquema tático no computador, faz, já sabe como é que é, qual vai ser a estratégia, qual vai ser a estatística. Como é que você faz para fazer as suas análises, lidando com a emoção do torcedor? Isso é muito legal, Silvia, assim, porque todo mundo tem a sua paixão, um pouco mais, um pouco menos, e eu acho que a nossa função é tentar buscar, e não só no jornalismo esportivo, numa transmissão do jogo, um debate, buscar a melhor versão possível dos fatos. Isso acho que não só para o jornalismo esportivo, para qualquer um. E sem a pretensão de falar, vou buscar a verdade, nem falar que eu que sei, você não sabe nada. Ainda mais no futebol. Eu vejo pelo caso do meu pai, o Geomir, quando a gente estava junto, primeiro que ele era muito melhor como pessoa, como palmeirense, como jornalista, como pai, como tudo. Mas enfim, estava lá meu pai, ninguém chegava pro meu pai e falou, pô, Geomir, que você falou sobre a economia, não tem nada a ver. Primeiro porque é um assunto mais árido. E normalmente alguém falava, pô, Mário, você falou bobagem, essa pessoa vai ter razão ou vai ter conhecimento ou certeza, porque futebol todo mundo sabe. Aliás, se o brasileiro soubesse, o brasileiro soubesse de política, economia, de administração, do que sabe de futebol, seria um país muito melhor. E se a gente cobrasse das nossas autoridades o que a gente cobra do treinador do Corinthians, técnico do Corinthians, da seleção brasileira, do goleiro do Flamengo, a gente seria um país melhor. Tem razão. Então, assim, esse equilíbrio entre emoção e razão, que é no jornalismo esportivo e deveria ser em qualquer área, é muito, muito legal. E a gente consegue? Não normalmente. Por exemplo, agora que eu estou de volta à Rádio Jovem Pan, toda a transmissão nossa tem uma câmera na nossa cara. E quando sai gol do Palmeiras, eu fico com a mesma cara de pastel. Quando o Palmeiras toma o gol, eu fico com a mesma cara de pastel. Mas você faz de propósito. Faz de propósito. Você faz cara de paisagem. Não é de paisagem, os caras ficam bravos comigo de qualquer jeito, sobretudo os palmeirenses. E faz parte do jogo. Porque quem nos analisa, você sabe também muito bem isso, Silvia, se chama torcedor. Torcedor é paixão. É paixão. E tem que ser. E acho também... E nivela todos. Exatamente. Todo mundo sabe de futebol e sabe ainda mais quem torce por um time. E é por isso que o jornalista esportivo tem que continuar torcedor de um time, mas não destorcer contra. O fato de você torcer pro Palmeiras não afeta. Pra mim, não afeta. Afeta os palmeirenses, porque muito palmeirense quer que eu seja a porta-berra da arquibancada, a porta-saco da diretoria ou porta-voz do torcedor. Eu não sou mais torcedor que ninguém, mas também não menos. Mas é fundamental, como palmeirense, para entender o corintiano, o flamenguista, o atleticano, e acho que tô indo bem, porque desses meus 25 livros, 9 são do Palmeiras, tem muitos de 25 livros. 25. São 9 do Palmeiras, são outros de jornalismo esportivo, 2, não, um só. Tem 2 de música e o resto de futebol. Eu fiz livro do Flamengo Oficial, acabei de lançar esse ano o livro do Zico, tenho livros do Sócrates, eu que fiz o prefácio, tenho vários livros do São Paulo que eu fiz o prefácio, vou fazer um livro de um ex-jogador do Corinthians que me convidou para fazer, enfim, eu faço de outros clubes, né? Então eu consigo transitar, mesmo sendo palmeirense assumido. Claro. A gente nada a ver. Tem problema, exato. Nada a ver, nada a ver. E como que você coloca a paixão do futebol em palavras? Porque aí você tá falando... É legal? É muito bacana, assim. E tem outra coisa que eu esqueci de falar que eu tô fazendo. Agora eu sou celebrante de casamento. Aliás, quem quiser me entra no Instagram, assim, é minha mulher que cuida. Mas celebrante de casamento é diferente de pastor. Não é pastor. É um celebrante do casamento ecumênico. Mas tem que fazer um curso. Não. Nada? Não. Se você quiser... Eu já celebrei alguns casamentos que tinham, por exemplo, um reverendo, que era um casamento anglicano, outro era um pastor, que era de uma religião evangélica, e casamentos ecumênicos. Então, o que basicamente faz? Normalmente a gente quer do futebol, mas agora, como está fazendo certo sucesso, não só no futebol. Tem gente que me viu fazendo um casamento agora recente de 2 corintianos, e esse casamento me rendeu 4 cerimônias. As pessoas viram, gostaram e me chamaram para fazer. Olha. E é muito legal, porque assim, primeiro é uma coisa muito bacana, primeiro é a emoção de você estar celebrando uma união de amor. Sim. De pessoas que no começo eram pessoas amigas ou conhecidas, e agora eu estou fazendo pessoas que eu não conheço. E é muito bacana, porque assim, já acontecia muitas vezes da maneira como eu gosto de... Eu pretendo humanizar o que eu falo, o que eu escrevo, sobretudo em rede social. Tem muita pessoa que me segue que não conhece o meu lado do jornalismo esportivo, mas gosta, digamos, do meu lado humano, eventualmente do lado político, tal, ou da questão musical.
E essas pessoas, muitas delas, falam, pô, eu gosto do jeito que você escreve. Então, fala, eu queria que você escrevesse... E já vários amigos ou conhecidos, colegas de trabalho, me pediram, olha, nasceu minha filha, você faz um texto? Ou eu estou fazendo 10 anos de casado, você faz um texto para minha mulher? Ou, às vezes, as declarações de amor que eu faço, sobretudo para minha mulher, o pessoal fala, posso usar? Eu falei, cara, claro, é como você não usa uma letra de música? Claro que pode. Pô, eu fico muito honrado. E agora isso tá valendo para casamento. Porque assim, eu sou meio bastante Você fala de coração? Totalmente. Você fala de improviso? Não, eu faço um texto, o do casamento basicamente é o seguinte... Pergunto, quantos minutos você quer? Então, eu já fiz casamento de 10 minutos, até 30 minutos eu acho que é o máximo. Ó, gente, até meia hora ninguém aguenta. E aí, claro, meia hora contando distribuição de aliança, essas coisas tal, entrada do noivo e tal. Aí o que eu faço? Eu peço para cada um mandar coisas do relacionamento, da amizade, como se conheceram e tal, para eu construir a história. Aí eu peço normalmente para os padrinhos me mandarem também áudios. Normalmente teve uma madrinha que mandou um texto maravilhoso. Para entrar no clima, né? Para eu saber a história, sobretudo de quem eu não conheço. E aí eu vou construindo. Eu pergunto pro casal, o que vocês querem? Vocês querem alguma pegada? Falar de um fim de semana, quando vocês se conheceram, quando vocês se reencontraram. Posso contar alguma coisa? Exato. Então, aí eu faço, e aí dependendo do casal... Tem casais que normalmente, quando já me pedem, já sabe que é uma coisa mais descontraída. Muitas vezes tem a ver com futebol, claro. Mas também assim, não, eu quero uma pegada mais romântica e tal. E é muito emocionante e me divirto. Então, assim, normalmente é um texto, um roteiro, mas eu quase sempre dou uma improvisada, porque eu acho legal você pegar... Teve o meu último casamento, me deu uma ideia lá, que eu não vou falar, porque eu gostei da ideia, eu vou usar em outros casamentos, que é surpresa, quem tava lá viu. Meu Deus, tua cabeça não para. Então, justamente, você foi para esse lado do casamento, porque eu perguntei como que você consegue colocar a emoção para falar de futebol nos seus livros, então, na escrita. É emoção na vida. Então, assim, eu quando eu escrevo, até quando, por exemplo, o pessoal reclama, como eu te falei agora, perdi 2.000 seguidores por um post que eu fiz no Instagram, e que eu falo sempre, gente, eu não estou falando de política, eu estou falando de humanidade, sem entrar em detalhes. Então, assim, eu costumo muito pegar o lado humano. E eu gosto, eu fico feliz quando muitos jogadores, árbitros... amanhã, por exemplo, eu vou dar uma palestra para futuros árbitros da Federação Paulista. Eu também fiz curso de arbitragem. Assim, eu tento sempre buscar o outro lado. Até como cidadão jornalista, eu gosto de falar que eu subo em cima do muro para ver... Eu tenho um lado... claríssimo, político, pessoal, de paixões, gostos, de coisas que eu não gosto e tal, eu deixo claro, mas eu falo, eu como jornalista, até como cidadão, eu subo em cima do muro para ver os vários lados da questão. E eu sou um apaixonado, eu sou um romântico, sou piegas, porque o romantismo tem que ser meio piegas, então assim, eu tento passar minha paixão pelo que eu faço, até dou palestras também sobre paixão de fazer as coisas, fazer muita coisa pela paixão que eu faço, mas sempre tentar buscar esse lado humano. E você pode dizer que é empatia, se é colocar no lugar do outro, e eu tento ter essa visão. Não só de buscar o outro lado da questão, mas de buscar o outro lado. Por que essa pessoa pensa assim, ou fez aquilo, ou deixou fazer? Faz uma análise Uma mesmo. análise, então. E eu sou um apaixonado, então eu tento ao mesmo tempo achar um lado, digamos, romântico, barra piegas, barra emotivo, emocional, tocante, pungente, o que você quiser, passional, dentro de cada manifestação. Então, às vezes eu faço um texto para minha cachorrinha, eu pego... Eu adoro história também. Eu sou além do músico frustrado, eu posso dizer que eu sou historiador frustrado, embora eu trabalhe com música. Eu fiz o Museu da Seleção Brasileira, eu sou curador, eu sou um dos curadores do Museu Pelé. Estou fazendo muita coisa, aliás, você bem conhece... A Marjorie Mazei me procurou agora para tentar publicar o livro do Júlio Mazei. Olha, que legal. Um negócio maravilhoso, o manuscrito dele. Vamos tentar pela editora que a gente trabalha. Grande Júlio Mazei, grande companheiro do Luciano do Vale. Sensacional. E o Júlio era maravilhoso, do Pelé. Grandes histórias eu tenho com ele. O livro está muito bacana. A gente, se Deus quiser, vai conseguir publicar. Então, assim, eu dei uma frase que no Brasil se popularizou, que quem vive do passado é museu. Não, cara, quem vive do passado é quem tem história. É quem tem história para contar e resguardar. Então, e tá na moda contar história agora, todo mundo... Storytelling, adoro. Eu faço também cursos sobre isso. Tem um curso agora sobre narração e tal. Eu gosto de preservar a história. Eu sou um cara, Silvia, que gosto de história. Eu tenho saudade, mas não sou necessariamente saudosista. Uhum. Tá? Então agora, por exemplo, também no dia da eleição, eu lembrei como é que era votar com meu pai. Desde a primeira votação, que eu lembro de 74, eu tinha 8 anos, tinha acabado de fazer 8 anos, que a gente ia votar no Pacaembu e depois a gente numa sorveteria ali no centro. Então, aí eu fiz uma comparação que era votar com meu pai, como é que era a rua naquela época, como que era hoje. Muita gente gostou, muita gente achou horror, que faz parte. Mas assim, eu gosto de contar história. Então, eu gosto de pegar até o texto de futebol.
Eu faço muito isso. E também uma coisa que me toca, assim, quando, infelizmente, alguém parte, né? Eu gosto de fazer um hacking, eu gosto de fazer um texto para a pessoa. Eu adoro né? teus textos. Obrigado, São muito Silvia. bons. E eu gosto de fazer isso, de pessoas de homenagem. Bons. Assim, então... E sabe que falando em homenagem, eu tenho minha família, tá em Santos ainda, Sim. né? E toda vez que eu subo ali a Imigrantes, eu não sei quem vem primeiro, se é o túnel Joelmir Betting ou se é o Luciano do Vale. O primeiro, meu pai foi o primeiro túnel nomeado. Ah, é? E foi muito engraçado. Eu tava fazendo o Museu do Pelé, em 14, um pouquinho antes da Copa, e era uma empresa que eu já havia trabalhado para fazer o Museu da Seleção Brasileira, uma empresa espanhola, Media Pro, uma das maiores empresas de mídia do mundo e que faz vários museus pelo mundo. E eu tinha trazido eles para trabalhar junto também no Museu Pelé. E eu estava com o presidente da Media Pro no Brasil, que era um colombiano. E que eu já tinha trabalhado, ele não me conhecia, tal, era colombiano, tinha acabado de chegar ao Brasil, fomos à reunião lá com o próprio Pelé, ficou encantado de ver o Pelé, o museu, a coisa encaminhou e tal. Ele falou, pô, e aí, subindo, né, para voltar para São Paulo, voltando lá da Prefeitura de Santos, ele falou, pô, então você faz um monte de coisa, você fez o Museu da Seleção e tal. E me falaram que seu pai era muito importante. Eu falei, meu pai era muito bom, era um jornalista muito famoso, tal, morreu há um ano e pouco, tal, não sei o que lá. Mas eu acabei de falar, né? Não acredito. Não, juro por Deus. Aí eu não sei o que lá, eu olho assim, inclusive meu pai é esse túnel aqui. Porque tinha acabado, eu nunca... Que coincidência! Juro, foi a primeira vez que eu vi a placa do meu pai. Eu já sabia que ele tinha virado túnel, mas não tinha visto certo. a placa. Eu falei, esse aqui é o teu pai. Nossa! Nome de túnel! Nome do túnel. E eu fiquei muito emocionado, porque eu só vi que o Luciano tinha virado quando eu também passei. E toda vez que eu passo pro meu pai, eu faço uma resinha, brinco, ô pai, tô entrando de você aqui, tá um monte de gente tá entrando, milhares de pessoas estão entrando no teu túnel, pai. Eu falo, tamo indo aí, Luciano, tamo seguindo aí o teu legado. E aí, e foi muito emocionante, porque eu tava com a minha família, tal, passamos, brincamos e tal. Aí falamos, não sei, e meu pai também virou aqui em São Paulo o nome da ponte do Piqueri, né? Logo depois, tal. Eu não sei o que lá, tô indo, aí eu olho e falo, Luciano, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, que coisa bacana. Até porque eu provavelmente, não sabemos detalhe, então precisamos dizer, eu fui concebido em Santos. Eu tenho por Santos um carinho monstruoso. Detalhe, eu provavelmente, dizer, ótimo. se Deus quiser, eu vou morar em Santos com a minha mulher. E a gente tem um cara, pra você ter uma ideia, aniversário dela agora, foi uma quinta-feira. Eu saí 5 da tarde do trabalho, ela falou, vou pra Santos, só pra passar na praia. Fomos e voltamos. Fomos jantar em Santos, ela foi pisar na areia, entrar no mar. Assim, eu amo Santos. E acho que essa ligação, meu pai trabalhou em Santos na Tribuna também. O teu pai, essa ligação toda com o jornalismo veio dele? Veio e veio paixão do meu avô. Paixão pelo jornalismo, paixão pelo futebol, veio tudo de família? De família e da família da minha mãe também. Porque meus pais se conheceram numa rádio aqui de São Paulo, Rádio 9 de Julho. Minha mãe era produtora porque o pai dela era o diretor. Aí o seu Joelmir deu um golpe do baú, porque ele casou com a filha do diretor. E o meu avô, o Ângelo Zioni, que era o meu avô, pai da minha mãe, ele era advogado, filatelista, fundador da Associação Brasileira de Jornalistas de Filatelia e jornalista também. E era diretor da Rádio 9 de Julho, que era uma rádio até hoje ligada à Cúria Metropolitana de São Paulo. Então, assim, o lado da minha mãe tinha o meu avô e a filha dele, a Cecília, que é mãe do Eric Betting, que você conhece, da Grazela também. Sim. Que a Cecília, irmã da minha mãe, casaram com o irmão do meu pai. Então, resultado, os 2 filhos dela são jornalistas, temos outros, a Letícia. O meu irmão, ele hoje é diretor da revista Flap, faz vários livros também. Assim, quem não é jornalista, é jornalista. Tá ligado de alguma forma. Filhos, eu conheci na Bandeirantes. O meu caçula, que trabalha hoje na TV Bandeirantes, ele conheceu a mulher dele no aplicativo. A mulher dele, sim, namorada, vão casar. A mulher dele ele conheceu no aplicativo e ela é jornalista também. Trabalha na Veja. Ou seja, é um saco a minha família. Todo mundo é jornalista. Nada. Mas eu diria, Silvia, que é assim, por eu gostar de futebol, aliás, minto, a ordem. Primeiro eu gosto do Palmeiras. Eu gostei do Palmeiras. O Palmeiras me fez gostar de futebol, que me fez gostar de jornalismo. E aí, não teve mais jeito há 34 anos. E o que eu falo muito também de emoção, hoje com a televisão, com a internet, você pode assistir o jogo onde você quiser, mas dá para trocar a emoção de estar num estádio? Se você falou tudo, você sabe que é uma discussão que eu sei também das questões de viabilidades financeiras, organizacionais, de logística, mas eu sempre que possível eu vou ao estádio. Fala um que te emocionou muito, você tá lá, sei lá, uma rivalidade, ou um jogo inesquecível. 12 de junho de 93 é o meu primeiro documentário. Quando o Palmeiras, 12 de junho de 93, o dia da paixão palmeirense, é quando o Palmeiras sai da fila de 16 anos sem título contra o Corinthians. Esse é o meu primeiro documentário, que ainda tive o privilégio de ser o primeiro evento no Allianz Parque. O primeiro evento para 3 mil pessoas há 10 anos foi a exibição do meu primeiro documentário. E depois eu ser o mestre de cerimônias da abertura do estádio em novembro de 14.
esse é o dia da minha vida, assim, porque o Palmeiras sai da fila e sai contra o maior rival, né? Então esse é um dia inesquecível. E como o primeiro dia que eu fui ao estádio no Pacaembu, que é o estádio que eu mais amo, É verdade. 24 de outubro de 73, Palmeiras e Vasco. E de lá pra cá eu já fiz muitas coisas no Pacaembu, com o próprio Museu do Futebol do Pacaembu. Aliás, a coisa mais emocionante que eu fiz foi um evento da Associação dos Campeões Mundiais de Futebol. Eram quase 50 dos campeões mundiais de 58 a 2002. Eu apresentei e falei no Pacaembu também, onde a gente esteve para receber o prêmio da CESP também. E assim, o Pacaembu para mim é quase a minha casa, como é a minha casa o Palestra Itália Allianz Parque. Eu já mudei de casa, inclusive no prédio onde a gente morou junto. 9 casas eu já mudei em São Paulo. O meu time já mudou de nome, já mudou de estádio. Um estádio veio abaixo, o estádio foi outro. Mas assim, eu nunca vou mudar essa paixão. Mas não dá para trocar essa música, porque tem gente que não tem a oportunidade de ir no estádio. Muitas vezes Copa do Mundo, quando você vai, sabe? Você participou de grandes eventos, né? Sem Na dúvida. época, com o Luciano? Luciano, assim, eu quase sempre eu posto, inclusive, Bulgária e Nigéria, um jogo da primeira fase da Copa, foi o único jogo em estádio, no Parque dos Príncipes, em Paris, que eu fiz com o Luciano. Eu fiz vários jogos, fiz Brasileiro, Série A, Série B, Libertadores da América, Copa América do Sul, fiz vários. Tinha uns peixe frito também lá, não sei de onde. Marcondésia com alguma coisa, nada contra o Marcondésia, mas ele saía de uma Copa do Mundo e narrava um jogo menor do mesmo jeito. Não. E isso é uma coisa que eu aprendi também com o Luciano e eu falo muito nos meus cursos. Gente, eu, graças a Deus, já fiz várias Copas do Mundo, várias finais de Champions, Libertadores, Campeonato Carioca, Brasileiro, vários. Mas eu sempre me preparei para fazer todo jogo, toda a transmissão, como se fosse final de Copa do Mundo. Pode ser final ou não. E para mim, eu tô sempre preparado para isso. Isso eu também aprendi com o Luciano. Ele falava isso. Nunca vou esquecer, o primeiro jogo de Brasileirão que eu fiz com o Luciano foi a estreia do Brasileiro de 97, em Porto Alegre, no Olímpico, Grêmio e São Paulo. O jogo era... Você lembra? Se bobear, é você que está apresentando, ou você ou Eli apresentando no estúdio aqui em São Paulo, no Show do Esporte. Sábado à noite, 9h30, estamos lá em Porto Alegre, fazemos jogo, sai do estádio, vamos jantar numa churrascaria e, que é para piorar, nesse caso, era aniversário do Paulo Roberto Falcão, então comentários da Globo, ídolo e amigo querido. Então foi todo mundo, o pessoal da Globo e nós da Band. Eu lembro direitinho, eu lembro dos horários. A gente saiu 5h13 da manhã de domingo, na churrascaria, eu e o Pascoal, voltamos pro hotel. Juro por Deus, eu botei o despertador para tocar 6 minutos depois, porque a gente já tinha que acordar para ir pro aeroporto, pegar o avião, datando o seu rolim, saindo de Porto Alegre até Araraquara, pousamos em Araraquara, pegamos uma viatura da Band e fomos para Matão fazer matonense, não lembro o aniversário. Ou seja, o Luciano, e o Luciano também foi junto. Então o Luciano, a gente fez um jogo sábado à noite, 9h30 da noite, começando em Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, um baita jogo para todo o Brasil, Grêmio e São Paulo. E às 11h do dia seguinte, a gente estava transmitindo a 2ª Divisão Paulista na Band, ao vivo, em Matão. Isso mesmo. Eu acho que foi essa época que ele falou, eu saio daqui, vou para Matão. Eu queria lembrar, falei Marcondé. É isso mesmo. É isso. Isso aí, julho de 97. Depois da Copa América na Bolívia. Ou seja, isso era o Luciano. Se o Luciano, que é o Luciano, fazia isso, como a gente não podia fazer? Então, assim, uma das tantas coisas se que eu aprendi dedicar, você fazer que nem, por exemplo, eu vou apresentar uma coisa para 3, 4, 5 pessoas ou uma plateia de 1.000 pessoas. Você tem que fazer com a mesma excelência, não é? Com a mesma excelência, com o mesmo pique, com a mesma vontade, por respeito às pessoas. E aí, aproveitando o Pelé, com que eu tive o privilégio de fazer o museu dele também e conviver, o Pelé, desde o início, e eu lembro até que ele contou... Ele era bem humilde, né? Era absurdo. Porque assim, o Pelé, a primeira vez que eu o vi, né? Era um evento da Mastercard, ele era garoto propaganda mundial da Mastercard, um evento no Shopping Iguatemi, e ainda eu tive a felicidade de sentar à frente dele. E aí, uma hora eu perguntei, porque chegou o presidente mundial da Mastercard, que era americano, e chegou com um monte de camisa da seleção e pediu pro Pelé autografar. Aí foi, tal, saiu, fez o evento, eu virei, Pelé, aproveitando aqui, eu sei que é uma pergunta absolutamente estúpida da minha parte, mas você tentou um dia saber quantos autógrafos você fez? Isso era 93. Você e as estatísticas. Exato. Ele falou, você sabe que o Júlio Mazem, um dia em Nova York, a gente saiu na Quinta Avenida, estava impossível. Ele falou, Pelé, vamos amanhã começar a contar para ver, tem uma ideia, né? Ele disse que no segundo dia ele já desistiu porque perdeu as contas. E assim, e se o Pelé, que é o Pelé, atende a todo mundo, por que qualquer outro Zé Mané de qualquer outra área de atividade não tem? Aí quando eu já estava trabalhando com ele, mas próximo, eu falei, Pelé, desde o início, no primeiro dia, até lembrei essa história, foi 20 anos antes, falei, Pelé, já te perguntei sobre isso, mas eu queria falar, por que você atende tão bem as pessoas? Eu falei, porque eu aprendi com meus pais, Dona Celeste e seu Dom Dinho, que tenho que respeitar as pessoas. E ele atende. E ele atendia a gente. E, de novo, se o Pelé atendia todo mundo, por que nós, um bando de Zé Mané,
Eu já assisti ele dando... Acho que tinha umas 60 pessoas, ele tirou foto com as 60 pessoas. Ô, Silvia... Nossa, eu fiquei cansada e ele ali. O Pelé aqui, este copo ia pedir uma selfie. Não, e ainda era assim. Ele perguntava, garoto... Aliás, quando eu fui com o meu caçulo, Gabriel, hoje o jornalista da Band, a gente foi fazer um evento lá no Museu Pelé em Santos, fomos no escritório dele antes. Aí o Gabriel nunca tinha visto Pelé, né? Aí ele chegou, veio, me abraçou, achou que era meu filho, né? Falou, como é que você chama, garoto? Ele mal conseguiu falar, Gabriel. Gabriel, Pelé, tira uma selfie comigo. Ai, porque ele sabia. Que é a foto que tá no WhatsApp era que ele do meu filho. queria. Ele queria ir assim, com uma simplicidade. Eu já vi, não vou citar, um amigo até querido, colega querido, um dia a gente almoçando, e graças a Deus o pessoal vem, conversa, e eu também, nisso, modestamente, um pouquinho do Pelé e tal, sempre converso com todo mundo, tiro foto com todo mundo. O cara veio, uma pessoa veio falar comigo, que era muito fã minha, e da pessoa, colega nossa, que estava aqui. Aí eu tirei, levantei, gravei um vídeo para um filho dele e tal. Sim, você já faz todo o serviço. Aí ele virou e falou, pô, você pode fazer? Ele falou, aí o nome do nosso colega falou, deixa eu acabar de almoçar e você vem depois. Isso. A pessoa não voltou. Não voltou. Cara, é chato. Não, gente, chato de repente você não responder. Prova de carinho, de respeito, de educação. Vai demorar um pouco mais. Cara, é tão gostoso. E a pessoa pública, ela vai num lugar público, então fica reservado em algum canto que ninguém veja. Se ela tá com o público, ela tem que interagir com o público. E, gente, é quem nos alimenta, quem nos ajuda. Agora mesmo, estava saindo da reunião que eu tive lá no centro da cidade, vindo para cá, aí tava um pessoal quebrando a calçada. Ele vinha falar do Corinthians, de São Paulo, perguntando, sei lá, e ele, aquela fumaceira toda, ele parou de uma britadeira e tal. Aí eu falei, Mauro, eu gosto muito de você é simpático, então você tirar foto comigo? Claro, né? Aí eu cheguei e abracei ele, como eu faço todo mundo, né? Eu falei, não me abraça, eu tô sujo. Eu falei, e daí? Aí ele falou, pô, me deu um abraço, pô, que legal, não sei o que. E, gente, não é falar, que legal. Não, é porque é o básico, gente. Qual é a diferença minha pra ele? É que eu sou talvez mais conhecido, gente, é todo mundo igual. Mas você tá falando negócio de ídolo, né? Do Gabriel, né? Gabriel, meu caçula. Foi com o Pelé, enfim. O que eu sinto hoje é que essa idade, os jovens, eles preferem assistir um jogo do Manchester United do que assistir a seleção. Sim, a seleção não tem mais ídolos. Sim. O que você sente em relação a isso? Você que acompanhou a época de Pelé, vamos fazer uma comparação bacana aí, uma análise, Mauro Betting, dessa transformação e esses jovens que hoje não dão nem bola para a seleção. E quando der, a gente dá uma pancada. Por exemplo, eu sou muito suspeito para falar do Endrick. A gente estava até falando do Estevão. O Endrick e o Estevão. Maravilhoso. O Endrick eu sou bastante suspeito, não porque ele jogou no meu time e me fez várias vezes campeão, o Endrick. É porque eu conheci o pai dele, já que ele trabalhava no Palmeiras, um sujeito maravilhoso. Aí o que acontece? Mas não é por isso, eu acho o Endrick bárbaro. O Endrick, o Ronaldo Fenômeno também acho. Todo mundo que sabe minimamente de futebol sabe que o cara é muito diferente e muito maduro. E quando o Endrick pega e perguntou, Endrick, seus ídolos, ele fala Bob Charlton. O pessoal deve tá jogando pra galera, é media training. Não, ele jogava o videogame, que aliás é o concorrente do que eu faço, o que eu faço é o eFootball. E ele gostava do Bob Charlton, gostava do nome, gostava do jogador, e pra mim o maior ambidestro que já existiu nesse planeta, porque o Pelé de outro, é o Bob Charlton. E aí o pessoal zoou o menino porque ele mostrou cultura, educação, respeito à história. Hoje muita gente não sabe nem quem jogou no próprio time. Ele vai mostrar falando no cara da Inglaterra que ele não viu jogar, mas hoje você vê no YouTube, você tem jogos completos para ver. Então assim, quando alguém mostra cultura, erudição, educação, se detona. Então, lamentavelmente, hoje vivemos dias de que a pessoa parece que vale a pena ser burro. Se você mostra cultura, não, você tá de sacanagem, você tá jogando pra galera. Dá like. Dá like. Ou essa ditadura da contundência. Então, eu fico muito feliz quando meu tiozão, até pelos meus 58 aninhos, que quando eu tento contar alguma história, fala, que legal isso aí, porque o mundo não nasceu hoje. Falando aqui do Spotify, ou pode ser o Deezer, pode ser qualquer aplicativo. Em vez de, sei lá, vou ouvir uma banda, em vez de você ouvir um grupo MC qualquer coisa, e respeitando os MCs também, em vez de você digitar MC Merdim, desculpa o tema, você não digita, sei lá, Beatles. Não tô querendo dizer que Beatles, embora pra mim seja o Pelé da música, mas enfim. Cara, hoje você tem acesso, Silvia, a praticamente tudo. Isso é no YouTube, você tem até acesso a outras músicas que não tem. Então, eu fico muito irritado quando há ignorância assumida. Porque você pode não saber o que é Bob Charlton, mas faz o seguinte, quem é Bob Charlton? Vai lá no YouTube. Alguém falou, disfarça, dá aquela clicada. Já aconteceu isso comigo, de falarem alguma coisa, eu vou lá e clico, falei, pois daí eu falo, porque eu não sei. Silvia, a gente não tem que saber tudo, mas hoje, Silvia, a gente quase que tem o dever de não ser ignorante. Você pode falar, não sei, mas deixa eu dar uma procuradinha. Vai no Google, pode até ser na inteligência artificial, na burrice natural. Gente, você não tem o direito de ser ignorante.
Ou se alguém mostra erudição, cultura, respeito. Parece que a gente só quer a pessoa burra hoje. Burra é talvez um pouco forte, mas a pedeuta, que é um termo que eu adoro usar, que é a pessoa ignorante. Não é problema algum, eu sou ignorante sobre a política da Bulgária. Ué? Mas pesquisa. Vai pesquisa. Hoje você tem como... Mas você estava falando isso em relação, por exemplo, eu falando negócio em relação à seleção brasileira. Tá, perfeito. Tá. Então, você... Já tivemos dias melhores. O Brasil, as melhores coisas que eu acho que o Brasil faz é futebol e música. Já fizemos futebol melhor, já fizemos música muito melhor. Verdade. Mas, de repente, você pode virar o jogo. E pode até não ser um time brilhante como o Brasil de 70, mas agora em 26 o Brasil pode ganhar a Copa. A Argentina ficou 36 anos sem ganhar e ganhou também, porque tem um extraterrestre que é o Pelé, que veio do mesmo satélite do planeta onde veio o Pelé. Ou, para mim, o Messi é o Pelé deste planeta, porque Pelé é de outra galáxia. Mas, enfim, o Brasil numa dessa pode ganhar e ainda é o maior campeão. Já fizemos o melhor, temos que repensar algumas coisas. Temos craques. Ainda, Vinícius Júnior... Provavelmente, enquanto a gente está gravando, não sabemos, mas pode ser o melhor jogador do mundo. E joga no Real Madrid, multicampeão. Rodrigo, de Santos, outro baita jogador. Endrick está indo para lá, acabou de chegar, maravilhoso. O Esteban vai para o Chelsea, não é a melhor escolha, mas enfim, joga demais. Se bobear em algumas coisas melhor que o Endrick, outras inferiores, e assim, jogador de nível mundial. Então assim, a gente ainda tem coisas muito boas. Sobretudo pelas pontas do ataque. Do camisa 10 para trás não tem tanto, mas ainda dá para fazer um time bastante competitivo. Mas não está empolgando os jovens. Então, aí entra uma série de circunstâncias, como você falou. O menino, de repente, vê mais jogo do Manchester United, que não tá num bom momento, ou vai do City, do que do Corinthians. Cita outro. Do Corinthians. Não, de fora. Eu tô falando que eles gostam dos de fora. Ele torce mais pro Manchester. Lá em casa mesmo, um dos meus enteados, ele é São Paulo, que nem o avô, e é Barcelona. Ele sabe mais hoje do Barcelona do que do São Paulo. Ou acompanha mais o Barça do que São Paulo. E, ao mesmo tempo, Silvio, eu não posso recriminar. Até porque, por exemplo, falando desses dois talentos enormes como Esteban e Endrick, coincidentemente, ainda bem que do meu time. Hoje, os dois vendidos com menos de 18 anos. Só parei pela legislação, ainda bem irem com 18 anos. Mas assim, fosse, por exemplo, um tempo que a gente pegou até os anos 70, começo dos anos 80, quando o mercado italiano é aberto, você pega um Falcão, que foi o primeiro grande nome brasileiro que vai para a Itália em 80, saindo do Inter, então vice-campeão da América. O Falcão surge no Internacional em 72, ele joga 8 anos no Inter. O Esteban não jogou 8 meses no Palmeiras e já estava vendido para o Chelsea. Então, assim, não tem como. São épocas diferentes também. Então, assim, o cara vai pro Chelsea, vai jogar no Inter, ou no caso específico do Esteban no Palmeiras. E não então, tem como mudar isso. Não tem como mudar, por quê? Por causa da realidade do país. Do país também, financeiro. Dinheiro e real. E você... não, esses são vendilhões da pátria. Gente, embora eu seja muito arraigado aqui no Brasil, você morou fora também, você sabe. Mas, assim... Gente, você perguntar para um jornalista, perguntar para um professor, para um monte de gente, você vai querer morar fora do Brasil ou vai tentar de alguma maneira. Você vai ganhar dinheiro que vai garantir suas 7 gerações para frente, você vai... E outra coisa com o nível de violência, nível de tudo, de intolerância. Quando você erra, você falha, um goleiro falha aqui no Brasil, a família é perseguida por intolerantes, intoleráveis na internet, a mulher dele, pai, filho, cachorro. Mas isso só acontece no Brasil porque... mais no Brasil do que essa inclusão social... O futebol está fazendo esse papel de inclusão social? Ele faz inclusão, mas ele faz exclusão também em rede social. Bom, você vê, por exemplo, o caso do Vinícius Júnior. Eu sou muito fã do Vinícius como jogador e mais ainda como pessoa, porque a barra que ele sofre lutando contra o preconceito racial... Ele é o Muhammad Ali do futebol, no sentido que nenhum jogador na história sofreu tanto preconceito. Mas porque ele faz gol, faz assim, mostra... Pô, se for ir por isso, aí tão perdido, né? Outros jogadores fazem, talvez nem tanto como ele, pelo nível dele e com uma camisa tão poderosa e tão vencedora como o Real Madrid, acaba, digamos, extrapolando um pouco, mas não pode o que ele sofre. E poucas pessoas o defendem na comissão técnica, da direção, até atletas, né? E a mídia espanhola. Então a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que ser intolerante contra os intolerantes. Então o Vinícius sofre muito, mas aí, ainda voltando à realidade nacional, Silvia, você vê um caso do William, jogador que era do Corinthians, da base do Corinthians, seleção brasileira, Copas do Mundo, jogou na Rússia, jogou na Ucrânia, na Rússia, na Inglaterra. O William voltou ao Corinthians do berço, ele voltou para a Inglaterra agora para jogar, porque ele é ameaçado, família ameaçada. Então, gente, não dá, um mínimo de respeito. De novo, para mim, não falta nesse planeta amor, falta respeito. É você entender o contraditório, você dialogar. E nós, na imprensa, também erramos muito, porque a gente também estimula na base na polêmica e na base também de sair bloqueando a torto e seu menor direito. Vamos conversar. Pô, às vezes a pessoa sai bloqueando todo mundo.
Porque não consegue conversar. A cultura de cancelamento. Tudo está sendo cancelado. Agora, nós também. Em relação a... Eu entrevistei o Gilmar Rinaldi. Sim, queridão. E ele falou que na época, né, tetracampeão, na época, os jogadores sofriam muito com depressão. A parte mental, a pressão. E hoje o que eu sinto é que praticamente todos os clubes têm um psicólogo, o Corinthians contratou agora. Devia ter mais. E todos. Você acha que essa preocupação do mental é muito importante para os jogadores? Passou da hora, Silvia. Eu defendo isso aí há mais de 20 e tantos anos. Eu tinha uma querida amiga, Kátia Rubio, uma das mais brilhantes. Depois até vou te passar o telefone, que é uma profissional maravilhosa para estar aqui batendo papo com você. Ela trabalha há muito tempo com psicologia de esportes e é uma pessoa fantástica e ela batalha muito isso. Tem outras pessoas que eu estou trabalhando. Aliás, um dos meus próximos projetos para o ano que vem é até seria uma websérie envolvendo isso, entrevistando figuras... Falar realmente da mente. O programa vai chamar Maluco pela Bola. Eu vou pegar... Maluco pela Bola, perfeito. A partir desses casos mais extremos, mas ao mesmo tempo fazendo vários debates com psicólogos, terapeutas, psiquiatras da área do esporte e da importância que se tem. E desde o professor João Carvalhais, lá na Copa de 58, que era desprezado até pela própria imprensa, pela torcida, para não precisar de psicólogo, nem é louco. E não é só no futebol, a gente sabe. Se alguém vai para terapeuta, né, você é maluco. Não, tem uma série de preconceitos. Hoje já mudou isso, né? Já está mudando. Mas, por exemplo, você vê o caso, eu escrevi muito a respeito e recomendo também eu acho que é na Netflix, mas enfim, é só procurar uma série sobre a Simone Biles. Sim, assisti. Caracaça, que é maravilhosa série. E foi agora e arrebentou tudo. E agora vai ter também, ela nos Jogos de Japão, ela sofreu um desequilíbrio, um transtorno mental, um surto, que é aquilo que se chama de twist, que é assim, porque não é... e se falava absurdamente, eu a defendia então e agora, com mais elementos, mais ainda agora. Independente das medalhas que ela conquistou, isso só não ganha mais porque temos uma craque como a Rebeca. Que é assim, porque falaram, né, essa aí já ganha tudo, agora deitou na fama, essa aí tem medo, é medrosa. Não, e é só pensar minimamente, inclusive se explica muito bem na série, que é a questão do twist. Quando uma ginasta, ainda mais do nível absurdo dela, maior da história, como a Simone Biles tem medo de fazer uma prova de salto, por exemplo, sobre a trave, não é só o medo dela não vai ganhar o ouro. Não, é o medo dela morrer, gente. Pra se machucar. O salto já se chama alguns deles. Salto mortal! É isso, Silvia. Então, assim, você perdendo a noção, você em vez de cair em pé ou cair, perder... Não, você cai de nuca. Quebra a coluna, quebra tudo. A pessoa pode morrer numa prova em que, em vez de ela ganhar uma medalha de ouro, ela pode morrer. E ela fica nesse momento, e esse tal do twist, que é o transtorno que ela teve, e outros podem ter também, e não só como ginasta, trabalhando aqui, você meio que dá um apagão, digamos assim, de uma maneira simplista. Então ela está no meio de um salto mortal, carpado, escambau, e ela perde a noção de orientação. E por conta de uma série de circunstâncias, e cai de pescoço no chão. Então, assim... Então precisa, esse trabalho mental é muito importante em qualquer esporte. Em qualquer esporte, qualquer atividade, Silvia. A gente tem que ter psicólogo no trabalho, tem que ter psicólogo no podcast, tem que ter na redação, em qualquer lugar. Você faz terapia? Eu faço, devia fazer mais, já fiz mais. Você não deixa o terapeuta doido, não? Mauro, calma, Mauro, calma. Terapeuta. Não, pra você ter uma ideia... Calma, que eu não tô te acompanhando. Não acompanha. Não, eu faço vários, eu conheço muitos, alguns amigos até quem deixou de ser meu terapeuta, até sorte deles, né? Eu mantenho contato e alguns até me mandam mensagem quando me vê no ar, na TV, no rádio, ou quando eu gravo, por exemplo, no meu escritório aqui em São Paulo, eu gravo vídeos, eu tenho o meu fundo. Eu peguei vários elementos, não só do futebol da música que eu gosto, mas você tem uma ideia, tem um Brasilino. Quem não lembra o Brasilino? Brasilino de presente. Brasil, tá! Um dia eu falei, cara, comecei a imitar com o maluco do Milton Neves, o comercial da Fábrica de Móveis Brasil, aí na Rádio Bandeirantes eu tava, falei, cara, eu adoraria um brasileiro de presente. No dia seguinte, um amigo meu, um ouvinte veio e me levou um brasileiro de presente. Ai, que máximo. Então eu boto o brasileiro, ponho lá o dolinho, ponho um monte de coisa lá no meu... E fica milhões de coisas atrás de mim. Aí uma terapeuta amiga minha e outras pessoas até o professor Miguel Nicoleles, gênio absoluto, ele falou, Mauro, preciso conversar com você, tomar um café para analisar você, porque você realmente não bate bem, né? Só de ver minha bagunça, meu caos atrás. E realmente eu canso os meus terapeutas. E sobretudo o amor da minha vida, Silvana, que
ela é a melhor terapeuta para tudo. E ela não trabalha com psicologia, mas se trabalhar, seria a maior terapeuta do mundo. Você sempre faz essas suas declarações de amor, né? Uhum. O amor é presente dentro de você, né? O amor te alimenta, o amor te dá essa força toda para fazer tudo isso, Tudo. né? É paixão pelo que eu faço, mas sobretudo paixão por quem me ajuda a fazer o que eu faço. Mas amor é sorte? Muitas. De encontrar alguém? Muita, sim. Claro, eu agradeço muito a mãe dos meus filhos, que me deram os maiores amores da minha vida, depois acabou o relacionamento, 17 anos, ela também é jornalista, se cansou, vamos analisar aqui casos de família e tal. Mas em relação a Silvana, eu tenho muita sorte. Agora, esse mês, a gente está completando 40 anos que a gente se conhece. Ai, que lindo! A gente se conheceu no Dante Alighieri. Eu estava no 3º colegial, né, hoje ensino médio. Ela estava no 2º. Ela tem uns 2 aninhos a menos do que eu e tal. E eu a vi cantando com amigas Andança. Música maravilhosa, da Beth Carvalho com os Golden Boys, pro festa de fim de ano lá do Dante, do 2º ano. E a minha classe era só de homem, a classe dela, um ano abaixo, era só de mulher. Então tinha aquela coisa, a classe só de homem, a classe de mulher, a gente tentava olhar. E eu nunca tinha visto. Eu a vi, assim, cantando Andança, com a música linda. Eu fiquei olhando, nossa, né? Fiquei assim, eu até estava no meu primeiro relacionamento, meu primeiro namoro, né? Mas fiquei encantado com ela. Aí ela pegou uma hora, olhou pra mim e abriu um sorriso. E eu com a minha autoestima sempre em alta, né? Sabe aquela coisa? É comigo? É comigo? Aí olha ela, tipo assim, é com você, tonto. Bom, o tonto aquele umas 2 semanas pra criar coragem pra falar com ela. Ai, Mauro. Pra resumir, nunca rolou nada na época. Ficamos 2 anos, não rolou nada. Ou ela namorava com um amigo meu, ou eu namorava, enfim. Ok. Olha só. E depois a gente nunca mais se viu. Ela casou, eu casei. Ela descasou, eu depois descasaria. Logo depois que a gente descasou, a gente se viu. Em 1 mês a gente já tava meio que morando junto e em 11 meses casamos. E graças a Deus, assim, porque ela me deu mais 3 filhos maravilhosos, não são meus, e por respeito ao pai deles maravilhoso que eles têm, mas é como se fosse. E é muito lindo porque meus 2 filhos e os 5, eles se tratam como irmãos. E às vezes o pessoal fala, mas vem cá, vocês não são muito próximos de idade e tal? Não, é tudo irmão. Mas o que eu acho legal é que você, com tudo isso que você contou pra gente, você também dá prioridade pro amor. Porque às vezes as pessoas falam, não tenho tempo pra isso. Não, você cuida de tudo. Você cuida do relacionamento, você cuida dos seus filhos, você cuida da sua vida, você cuida da sua música. Qual que é o segredo? Mas então... Qual é o segredo pra cuidar de tudo e dar tudo certo? Dá tudo certo, porque também, graças a Deus, tem um amor que tem a paciência que tem a Silvana, assim, porque eu trabalho muito. Eu quero saber a receita antes de terminar esse programa. Mas eu vou dizer, não tem receita. Até quando eu falo palestra sobre administrar o tempo, eu não sei. E nesse caso, eu espero que dê certo. Assim, o primeiro casamento não deu, o segundo, como qualquer outro. E assim, às vezes a Sil... Eu só não faço mais declaração de amor pra ela, porque ela não quer. Ela é muito... ela é muito... Você tá em falta, Sil. Não. Ela faz, mas eu entendo. Ela fala, não, energia. Às vezes ela diz que acontece quando eu faço uma declaração pra ela, eu faço um vídeo pra ela. Agora eu fiz um vídeo pra celebrar os 40 anos que a gente se conhece de andanças. E eu fiz assim, um vídeo de uns 7 minutos de fotos. Já tá no ar, não tá? Oi? Tá no ar? Não tá, porque ela não deixou botar. Não, porque cria energia, eu respeito. Entendi, da inveja. Exato. Da inveja. Então, não coloca. Ela fala, você bota. E até deixa eu comentar uma inconfidência que foi engraçada. O Hendrick fez uma festa de despedida antes de ir pro Real Madrid. E aí eles me convidaram, o Hendrick, o pai dele, para eu apresentar a festa numa casa noturna. Aí eu apresentei, tá, e tava todo o elenco do Palmeiras, tá, um evento mais ou menos fechado. E eu fui, e a minha mulher, muito palmeirense, por óbvio, né, isso eu não casaria se eu fosse. E ela já era palmeirense, ficou mais ainda, a minha filhota também muito palmeirense, como meus filhos, o Luca e o Gabriel. E aí a minha mulher não conhecia pessoalmente o Abel. Eu falei, deixa eu te apresentar, né? Aí eu apresentei, o Abel tava com a mulher, apresentei a minha mulher e falei, Abel, tá aqui, a minha mulher gosta mais de você do que de mim. Aliás, ela reclama quando eu te critico e tal. E eu tenho uma relação muito boa profissional com o Abel, mas critico quando eu acho, elogio pra caramba quando eu acho, ok. E aí ele riu, né? Super educado e tal. E aí eu falei, ela gosta mais de você do que gosta de mim. Ainda eu falei, ela acha você mais bonito do que eu, e é mesmo, muito mais bonito e tal. E você a fez como palmeirense muito mais vencedor do que eu e tal. E falei um monte de coisa, até ele riu, super educado e tal. Só que daí quando eu estava levantando a bola dele, ela fica brava quando eu te critico, ele começou a rir e tal, virou a mulher do Abel e falou pra mim, pois é, mais ou menos assim, né? Pois eu falo pro Abel, quando eu vejo suas declarações de amor pra sua mulher no Instagram, eu falo, Abel, faço como Mauro. Eu falei, hashtag chupa Abel, viu? 1 a 1. Ai, que maravilhoso! Então, um negócio maravilhoso, foi muito engraçado. Tá vendo só? Mas eu entendo, respeito, ela é mais low profile, a Sil, e ela trabalha com varejo, trabalha com coach, então assim... Ela entende essa coisa, mas assim, eu me esforço, eu tento estar presente. É isso que tá, é o esforço. É o esforço. E ela reconhece, claro, e ela é maravilhosa em tudo mesmo, assim, e graças a Deus uma pessoa como ela realmente olhou pra mim e gostou de mim, porque... Que bom, né? Eu não teria...
Ela é um... Ainda bem que agora encontrei você, né? Imagina uma areia, sei lá, a praia de Santos, que você bem conhece, é gigante. Ela é tudo aquilo lá para meu caminhãozinho. Não, vai. Eu posso dizer. Até o pessoal fala... Não, e ela é muito bonita, muito jovial e tal. É verdade. E é engraçado e você valoriza, isso que é importante. Não, com certeza. Mesmo se não fosse, isso que é o amor da minha vida. E às vezes eu coloco a foto dela com a filha, que é a minha paixão também. E elas não são muito parecidas, mas nas fotos fica um pouquinho mais. Uma vez foi muito engraçado, eu não vou citar quem, um conhecido meu postei a foto das duas lindas, tá? Escrevi a legenda até curtinha, porque elas também não gostam de textão, senão não sei o que lá. E eu botei. E aí o cara, pô, Mauro, parabéns, hein? Pô, apresenta as filhas, né? Eu falei, nenhuma delas é filha. Uma é minha mulher e outra é filha dela. Aí, cara, ele mandou um zap, mandou uma desculpa. Ai, meu Deus. A tua mulher é muito jovem. Parece, na final, desculpa, não, tá bom. Elas são lindas mesmo, maravilhosas. Mas assim, mas eu sou Você é um privilegiado. Privilegiado mesmo. É verdade. O amor delas e dela também. O Mauro, infelizmente, eu tinha mais perguntas para fazer, mas acabou o nosso tempo. Eu queria só que você terminasse falando do jornalismo esportivo. Então, para quem realmente quer seguir a carreira, qual é o caminho das pedras? Silva, deixa eu ser um pouquinho cabotino também. Eu vou lançar em breve um outro curso. Estou fazendo eu estou no meio do terceiro curso lá com Futebol Interativo. É só entrar no futeboliterativo.com.br. É um curso para jornalismo esportivo. Como é que é? Fala devagar. Qual que é o curso? Futebol Interativo. Você vai lá, procura cursos, tem vários cursos de futebol, futebolinterativo.com.br. Tá. Pode ir no meu Instagram também. E tem vários cursos, e tem o curso que eu ministro com outros profissionais e tal. Eu fico muito feliz, um outro curso que eu estou bolando, não necessariamente com o Futebol Interativo, que é uma plataforma muito legal, chama Academia de Craques, e eu tenho várias, que eu pedi para pessoas que eu sei, inclusive alguns colegas nossos que já estão no ar há algumas 10, 15 anos, porque eu estou há 34 anos como jornalista esportivo, e para mim os meus maiores prêmios na carreira são pessoas que viraram jornalistas por minha causa. Que legal. E é legal que tem vários depoimentos nesse aspecto. E até uma que é dentista, que falou, quase virei jornalista por sua causa, mas virei dentista e tal, mas... E outro cara que é um engenheiro, eu falei, cara, eu sou engenheiro, nunca quis trabalhar com futebol, mas eu gosto da paixão que você tem pelo que você faz, eu tento ter a mesma coisa na engenharia. Então, isso é que me motiva. Então, assim, são esses cursos, essas paixões que me fazem fazer o que eu faço e pretendo fazer por muito tempo. O futuro do jornalismo, eu tenho um cara que também, um menino maravilhoso, que chama Brownie, que é um dos maiores influenciadores hoje digitais do Brasil, sobretudo no TikTok, com milhões de pessoas no TikTok, Instagram também. Eu fico muito feliz que o pai dele mostrou, ele ainda é muito moleque, o meu trabalho, ele também se afeiçoou, entrou em contato comigo, e se Deus quiser a gente vai escrever um livro juntos. Eu só não posso dar mais detalhes, porque a gente está bolando o livro ainda. E são pessoas como o Brownie, que ele trabalha com o TikTok, basicamente, né? Uhum. Trabalha também na Casé TV, que é outro querido, que é o Casé e tal. Mas assim, hoje você tem condição de você ser sua própria plataforma. Sim. Você está aqui, um podcast, como você... Pode ser no TikTok, pode ser na Kawaii, pode ser no Instagram, pode ser onde você quiser. Com certeza. Então, assim, você tem um universo aí aberto. Um universo gigante. É. E você pode... O Brownie começou falando do Botafogo, hoje fala de futebol, basicamente. Você pode falar sobre o futebol feminino, você pode falar sobre o futebol de base, você pode falar um monte de coisa. Por exemplo, meninos que eu tinha o privilégio de fazer parte da minha comunidade do Orkut, e hoje estão muito bem. Um que eu conheci também de Santos, Dasler Marques, maravilhoso. Eu conheci ele fazendo um TCC, e uma das coisas que eu adoro é ter contato com alunos, não só no meu curso e tal. Eu fico muito feliz que esse curso atual eu tenho um aluno de 14 anos fazendo e tenho um aluno de 74 anos fazendo. É jogador, o Colonese, que jogou com o Muricy no São Paulo. Que bacana. Então, assim, essa gama. E o Dazzler veio em 2005 lá na Rádio Bandeirantes fazer uma entrevista comigo, eu fiquei muito impressionado com ele. Peguei o contato dele, já tinha tal, falou, vamos conversar. Ele trabalhou um pouquinho comigo para resumir. O Dazzler, que já sabia muito mais de futebol do que eu, muito jovem, jornalismo, ele trabalhou como jornalista e tal, fez um portal maravilhoso de futebol de base, chamado Olheiros, para analisar futebol de base no Brasil e do mundo. E há 5 anos já, se eu não me engano, ele é o scout do Liverpool no Brasil. Olha que bacana. O outro menino que estava com a gente, com o Pedro Venâncio, dessa mesma comunidade, é o scout do Arsenal, no Brasil e na América do Sul. Então, assim... Se você quiser, tiver interessado, tem aí um leque de opções para você aprender com o Mauro Betti. É você abrir portas. Leonardo Bertozzi, querido amigo também, que eu conheci pela internet, dei a primeira oportunidade no Band Esportes, uma história que é rapidinho, mas eu gosto de contar. Eu estava tentando levá-lo para o Band Esportes, moleque espetacular, e hoje craque, há 15 anos na ESPN.
Aí ele só fazia brilhantemente texto para um portal que ele tinha futebol europeu. Aí um dia ele falou, quero ver como é que faz o Betting, que era o programa que eu tinha no Band Esportes com meu pai. E sempre tinha um convidado, né? Jornalista, alguém que fosse. Aí eu falei que era o Capriotti, querido Capriotti, que ia estar. Ele falou, e não era para ser o Capriotti, né? Um dia eu falei, o Capriotti está atrasado, senta aí só para testar o áudio, né? Aí microfonado. Foi assim, é? Ele falou, tá, mas por que tá microfonado? Vem cá, não vai começar o programa? Quanto tempo falta? Falta 2 minutos. Cadê o Capriotti? Aí falando sério, eu dei 1 minuto, eu fiquei enrolando, fingindo que eu estava falando com o queridíssimo Luciano Borges, que estava dirigindo o programa aquele dia. Aí ele falou, seguinte, eu virei faltando 1 minuto para entrar no ar, meu pai, eu e o Leonardo Bertozzi. Falei, Bertozzi, seguinte, o Capriotti não vai vir. Aliás, ele nunca veio. Como você se convidou para vir para cá, falei, você quer ver o programa? Então você vai ver fazendo. Foi o seguinte, você vai pro ar agora. Que delícia. Ele soube que ia pro ar durante 45 minutos ao vivo, faltando menos de 1 minuto. Que maravilha. Ele foi um show. Assim, aí depois levei ele para estar com o saudoso Silvio Luiz logo depois na Rádio Bandeirantes e deslanchou a carreira. Isso aí. Assim, isso aí é ter paixão. Pessoas desse nível, apaixonantes e apaixonadas, é só botar para jogar, Silvia. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigado você pelo convite. Esse show aí. Sempre um privilégio estar com a família Vinhas, que está no coração mesmo. Big love! Obrigada. Tchau, pessoal. Até o próximo programa.